Aqui, segundo os históricos, é a casa de Pedro, casa da sogra de Pedro. Então hoje tem uma construção por cima, semelhante a uma igreja, e preservaram um profundo histórico. 4, um corredor, né? 5, um tipo saleta. 6, a volta uma muralhazinha. É construção antiga, então ela é rústica, né? Rústica e rudimentar, mas a casa da sogra de Pedro. Mas é típica da época. Aqui tem um mapa da cidade de Cafarnaum, chamada Cidade de Jesus. Ali tem a planta da casa, né, a projeção da casa. Excelente. Que está sobre a casa da sogra de Pedro. Então aqui no centro da igreja tem um piso transparente, onde se vê o centro da casa, né? A gente tirou foto e filmou anteriormente. Então essa é a igreja que está por cima. É uma igreja católica, em forma de círculo, parecido com a casa de baixo. A casa é diferente, segundo a nossa guia estava instruindo. A casa é diferente porque, com o passar do tempo, foi reconhecida como a casa da sogra de Pedro, e aí o povo começou a vir. E foi então crescendo a casa para comportar o povo. Isso ainda na época de Jesus, né? Logo após a morte de Jesus. Daqui estamos vendo aqui agora a sinagoga por completo. Ali é a sinagoga. E aí embaixo as casas da cidade de Cafarnaum. Aqui, ó, ainda vê-se parte da cidade. Ó. Lá o Mar da Galileia. Ali tem uma casa que tem um poço, inclusive. Um poço. E essa igreja, então, foi recente construída aqui. Me disseram que aquela igreja lá é onde é reconhecido como a casa de Pedro. Mas essa informação não sei confirmar, não foi falado. E aí, a visão da igreja. Então, o texto que se encontra em Lucas, capítulo 7. Então, vamos lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, que não é constituído de palavras bonitas somente. Tem palavras bonitas. Mas o evangelho para mim é prática de vida. Esse centurião, ele era um comandante de 100 pessoas, daí o nome centurião. Esse homem dá um exemplo para nós, como cristãos, de que nós somos hoje pessoas que devem saber que essas lições que estão na Bíblia, elas podem ser colocadas em prática. Por exemplo, esse homem, mesmo sendo uma autoridade, ele se preocupa com o empregado dele.
um servo, um escravo. Ele dá atenção especial para uma pessoa que, aos olhos humanos, não valia nada. E nós devemos ver isso na Bíblia, que muitas pessoas que não valiam nada se tornaram grandes instrumentos nas mãos de Deus. Amém. Então, esse centurião já começa ensinando para nós isso. Muitas vezes nós temos uma empregada dentro de casa, muitas vezes temos um zelador, mas Belo Horizonte experimentou uma das maiores lições na vida. Foi quando, há uns 10 anos atrás, os lixeiros fizeram a maior greve em Belo Horizonte. Eles, pela primeira vez, eles não tinham luvas, eles não tinham botina, bota, não tinham uniforme. E os lixeiros fizeram algumas reivindicações. E as reivindicações deles não foram atendidas. Então os lixeiros resolveram fazer uma greve. E a prefeitura não queria ceder aos pedidos deles, que eram coisas mais simples, taxa de insalubridade, essa preocupação com a sua preservação física, caminhões melhores, lixo, sacos de lixo, containers, etc. E o prefeito achou que fosse brincadeira. E eu me lembro disso, e de repente o movimento foi se agigantando, e os lixeiros ficaram 3 dias parados, como alerta. O prefeito achou que fosse brincadeira. Aí eles deram uma segunda chance para uma negociação e eles marcaram uma greve de 1 semana. As autoridades acharam que fosse brincadeira. E fizeram uma greve de 15 dias seguidos. 15 dias seguidos. A cidade ficou infestada de lixo. A cidade ficou infestada de bactérias, de germes, e o prefeito chamou a liderança, e eles tiveram que admitir, eu participei de uma reunião, e eles ouvi o prefeito dizendo: nós não sabíamos que vocês eram tão importantes quanto os médicos para uma cidade. Então é isso que eu aprendo, a primeira lição com esse homem, o empregado dele, era tão importante quanto um oficial dele. Então, na nossa vida cristã, nós vemos isso. Que quanto mais nós crescemos, nós não podemos esquecer. E cristianismo é isso, é você lembrar-se das pessoas que realmente cuidam de nós. A segunda coisa é que esse homem, ele não viu um milagre de Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Talvez tenha alguém aqui que tem ouvido falar de Jesus. Esse homem ouviu falar. É importante você ouvir falar. E isso foi algo que foi crescendo na vida dele. E ele então valoriza essa questão de ouvir. Muitas pessoas não têm fé porque não param para ouvir. Agora a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ele é um homem que ouvia a palavra de Deus. Existem pessoas que não querem ouvir. É importante você ouvir a palavra de Deus. Você que está aqui, que veio, e muitas vezes na hora da pregação, você fica andando para lá e para cá. É importante você ouvir. Aqui nesse lugar, foi o lugar onde aconteceram os maiores milagres, aqui nessa região em Cafarnaum. Era uma aldeia, Cafar é uma aldeia, o nome significa isso. Então é a segunda lição que eu vejo na vida desse homem. Ele ouvia a palavra de Deus. Terceiro, existia uma opinião da sociedade a respeito dele. Ele não era um homem evangélico, mas a sociedade olhava para ele como um homem de respeito. É importante a cruz, nós crescermos diante de Deus e também nos preocuparmos com as questões, a opinião que a sociedade tem ao nosso respeito. Jesus perguntou para os apóstolos o que eles dizem, o que eles estão falando a meu respeito. É importante você ter uma opinião a seu respeito, saber o que os outros pensam sobre você. É importante, isso pode não ser o motivo das suas decisões principal, mas é importante que de repente você tenha uma fama de orgulhoso, você tem uma fama de intransigente, você tem uma fama de bruto, de ignorante.
você tem a sociedade tem uma opinião a seu respeito, que você é uma pessoa que não tem nada de fé, não tem nada de crente, né? É importante. Esse homem, a sociedade tinha uma opinião positiva sobre ele. Ele é amigo do nosso povo. Olha aí, um homem íntegro. E ajudou na construção da sinagoga. Ajudou na construção da casa de Deus. Eu compartilhava isso com o pastor Silas há muitos anos. Como que existem pessoas que muitas vezes não são evangélicas, mas são pessoas que têm caráter. Caráter é muito diferente de carisma. Carisma é a capacidade de convencimento. É a pessoa que pega uma palavra e todo mundo fica impressionado. Hoje, Deus está mais preocupado com o caráter do que com o carisma. O carisma é importante, mas mais preocupante é a questão do caráter, segundo a ótica de Deus. Esse homem era um homem íntegro, ele amava o povo de Deus. Então nós aqui devemos saber que estamos aqui em Israel e devemos orar por essa nação. Orar por ele. Você só lucra se você não falar mal de Israel. Você só lucra. Deus nunca mandou idolatrar Israel. Ninguém aqui precisa voltar como judeu. Ninguém precisa pôr lá só a bandeira de Israel na sua igreja, porque senão um árabe também não se converte. Então você tem que orar por Israel. Mas vale a pena respeitar Israel. Vale a pena respeitar. E a outra lição que nós aprendemos é que esse homem, ele tinha um juízo sobre ele. A Bíblia diz, nunca pense de você mais do que convém. Ele era um homem que sabia os limites dele. Ele sabia os limites dele. Porque eles dizem para Jesus, olha, esse homem merece que o Senhor dê uma atenção a ele. Jesus estava indo para um determinado lugar, Jesus desvia e vai com os servos para a casa dele. E Jesus agora pode conhecer o homem. Ele agora vai ver se é verdade aquilo que eles falavam. Então Jesus, quando vai chegando, ele diz, Senhor, eu não mandou alguém dizer, eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso é que eu mandei alguém interceptá-lo lá. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, eu entendo essa questão de autoridade, eu sei, eu aprendi isso. Eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem. Glória a Deus. Basta o Senhor dizer uma palavra. E Jesus então fala aquela frase tão linda que deve ser uma lição para todos nós. Nem na igreja, nem entre o meu povo, nem na minha nação, que eu encontrei alguém que tenha tanto conhecimento da minha autoridade, tanto respeito por mim. Aleluia. E dizer, não preciso o Senhor ir em minha casa, basta uma palavra. Aleluia. Isso mexe com a gente, porque mexe com a nossa fé. Nós estamos aqui e nós podemos orar e basta uma palavra e o Senhor libertar. Nessas inúmeras vezes que viemos aqui, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas aqui que oraram aqui e quando chegaram lá, filhos disseram, mãe, a senhora orou por mim lá, não orou? Orei, porque eu resolvi largar as drogas. São inúmeros testemunhos que eu já ouvi. Eu tenho aqui um grupo muito grande lá da Getsemane, em Belo Horizonte. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que saíram de lá e deixaram uma situação caótica e chegaram aqui e por causa de uma pregação, por causa de uma palavra, compreenderam como essa palavra desse homem, basta uma palavra e o meu servo irá sarar. Eu queria orar com você agora, para que nós sejamos como esse centurião que construiu, segundo os documentários, ele construiu essa sinagoga. Segundo os comentários. Eu queria que você curvasse sua fronte. Você está numa terra de milagres. Em Cafarnaum aconteceram alguns milagres. Primeiro, Jesus morava aqui. Você está no lugar onde Jesus passou a sua juventude, provavelmente de 15 anos até os seus 30 anos, Jesus viveu nesse lugar. Comprovadamente isso. Aqui é onde morava a sogra de Pedro, curada pelo Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus curou enfermos e libertou grande número de endemoniados. Repreendia aqui que ele repreendeu
aqueles cobradores de impostos. E mais, na sinagoga, o ensino e o poder do Senhor Jesus, expulsando o espírito maligno de um homem. Era também a residência de Simão e André, onde o Senhor Jesus curou um paralítico que foi trazido por 4 homens. Foi aqui nesse lugar, onde os discípulos discutiram sobre o tema qual era o maior. De onde era o oficial do rei, cujo filho foi curado pelo Senhor Jesus à distância. Onde a multidão, motivada pelo impacto de acontecimentos anteriores, a multiplicação dos pães. E aqui acontece essa palavra de fé. Vamos orar então.